Se o argentino Javier Milei é maior do que o brasileiro Jair Bolsonaro, a venezuelana Maria Corina Machado é muito pior do que o Javier Milei. Ela defende não apenas o fim do socialismo com aquelas privatizações brutais, como também a intervenção militar direta na Venezuela e se importar com o tipo de carnificina que ali vai resultar. O povo mobilizado e com um dos exércitos mais poderosos da América Latina. Mas isso não importa. Para o poder econômico e para a grande mídia, ela é apenas a dama de ferro da oposição e é considerada uma grande perseguida política, porque foi caçada. E foi caçada porque ela era deputada em 2014, quando foi receber um convite do Panamá, um país ali independente, que a convidou para representar a Venezuela numa reunião da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que discutia justamente sanções e até a intervenção na Venezuela. Por isso ela foi caçada. E foi caçada também por corrupção, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, e por ter ajudado e contribuído fortemente para as sanções dos Estados Unidos e da Europa contra a Venezuela, e que causaram, em muito pouco tempo, a queda das exportações do petróleo, que eram de 50 bilhões de dólares para menos de 500 milhões de dólares, o que causou uma crise econômica, chegando o PIB venezuelano a cair 60%. Agora, quando as coisas estão bem melhores e a produção petrolífera não é mais de 300 mil barris, mas 900 mil barris, e a Venezuela já vende petróleo para os Estados Unidos, para a Europa e principalmente para a China e países asiáticos e periféricos, as coisas se encaminham, inclusive, para melhorar a economia. E aí, para a inflação, que estava corroendo a moeda, também recuou bastante, a ponto de a inflação hoje na Venezuela ser menor do que a Argentina. Na Argentina a gente sabe que deu 211%. E a da Venezuela é de 185%. Mas para a mídia, a Maria Corina Machado é uma candidata democrática, porque ela venceu as prévias ou as primárias realizadas ali em Caracas. Segundo a oposição, ou o partido da Maria Corina, chegaram a 2.500.000 pessoas que compareceram, apesar de o governo ter apontado sérias falhas e sérias fraudes no processo, inclusive da não distribuição de cédulas em alguns locais, por razões, claro, é difícil, a oposição se mobilizar, e a oposição também não quis a participação do Conselho Nacional Eleitoral, que seria o nosso Tribunal Superior Eleitoral. Mas vamos às prévias da Maria Corina. Sem dois de seus principais adversários, um desses adversários era o Henrique Capriles, candidato considerado moderado e que tem uma abertura de negociação com o governo. O Henrique Capriles foi 2 vezes candidato e perdeu tanto para o Chaves na última eleição do ex-presidente,
quanto para o atual presidente Nicolás Maduro. Então diz que, sem dúvida de seus adversários, a candidata Maria Corina Machado, da ala mais radical da oposição venezuelana, venceu por ampla margem as primárias da oposição celebradas no domingo, que definiu o rival do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2024. A política, no entanto, está inabilitada para exercer cargos públicos por 15 anos, o que, em tese, a impediria de registrar sua candidatura. A Maria Corina também foi contra os acordos que foram celebrados em Barbados, recentemente, em outubro, segundo os quais os Estados Unidos acabaram retirando algumas das sanções que tinham contra a Venezuela e que permitiriam à Venezuela não só vender petróleo e gás, como também ouro. Em troca disso, o governo se comprometia a realizar eleições limpas, confiáveis e verificáveis. Mas não houve ali o compromisso, como reconhece inclusive a própria mídia, de restabelecer os direitos políticos de candidatos ultra-extremistas, como é o caso da Maria Corina Machado, do Leopoldo Lopes, que esteve preso várias vezes por causa de manifestações violentas, com um considerável número de mortos nas ruas. Nesta notícia aqui da revista Exame diz que a Suprema Corte da Venezuela confirma inabilitação da líder da oposição, Maria Corina Machado. Medida reduz as chances de mudança no Palácio de Miraflores e deixa caminho livre para mais um mandato de Nicolás Maduro. E aí os Estados Unidos voltaram a ameaçar o país em retirar as exceções que ele tinha atribuído a algumas das sanções aplicadas contra o país, como aquela de vender petróleo para a Europa e próprios Estados Unidos. Só que tem um problema ali, os Estados Unidos não fizeram isso de graça, mas foi porque precisavam do petróleo por causa do problema da guerra da Ucrânia.